Olá! O que você pensa sobre o amor e o dinheiro? Você acredita que o amor possa acabar com o dinheiro ou o dinheiro possa acabar com o amor? Quando fala em amor, as pessoas já pensam logo na relação homem e mulher. Mas não, o amor é muito mais amplo do que isso, tanto que está na Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas não é sobre a Bíblia que eu quero falar dessa vez. Eu quero falar sobre as formas das pessoas amarem e qual relação que isso tem com o dinheiro. Se você quer saber como que o amor afeta o seu relacionamento com o dinheiro, fica até o final desse vídeo que você vai gostar de saber qual é o efeito do amor com o dinheiro, ou sem ele. Meu nome é Marcinho Álvares, eu sou Brain Influencer e eu ensino as pessoas a mudar a forma de pensar para fazer sobrar dinheiro e viverem menos ansiosas. Quando a gente fala em amor, muita gente fala que não existe amor sem dinheiro, assim como falam que o dinheiro não tem nada a ver com o amor. Outras pessoas acreditam que nem é necessário amar. Muitas delas acreditam que se encontrar uma pessoa que tenha dinheiro, o amor pode vir ou que ele não faça diferença nenhuma. De fato, é uma dicotomia, uma briga muito grande para você determinar essa relação entre amor e dinheiro. As pessoas não conseguem viver sem dinheiro. Por outro lado, elas também são afetadas pelas emoções e quando afetadas pelas emoções, o dinheiro passa a ser secundário. Olha como que é interessante. Por que uma pessoa tomada pela paixão ou pelo amor deixa de se importar com o dinheiro? Por outro lado, se a pessoa é extremamente racional e o foco dela é só no dinheiro, ela não se importa com o sentimento. Tem até um memezinho que está rolando aí nas redes sociais, um velho bem rico que me dê carro, que me deu iPhone, que me dê não sei o que tem mais. Mas até onde vai a felicidade de uma pessoa que prioriza só o que o dinheiro pode proporcionar? A relação com o dinheiro e o amor, ela vai muito além, mas muito além da relação homem e mulher. As pessoas dizem se amar, as pessoas acabam se casando e muitas das vezes acreditam que vão construir uma vida financeira depois de casadas. E recentemente eu cheguei a ver uma situação em que eles perguntaram, como que o dinheiro, existe amor sem dinheiro? Ou o dinheiro é suficiente e substitui o amor? E eu me coloquei a refletir sobre isso. De fato, é impossível viver sem dinheiro. Por outro lado, é impossível também viver só com ele. É necessário que haja um balanceamento dessas coisas. As pessoas ficam tão ligadas a essas questões financeiras e às vezes até esquecem dos seus relacionamentos em função do dinheiro. Vamos pensar da seguinte forma. Supondo que você seja casado. O que é o casamento para você? Qual palavra que poderia traduzir um casamento para você? Eu acredito que uma delas seja união. Inclusive já tem lá, o que Deus uniu, o homem não separa e tal. Enfim, com ou sem religião, o casamento ele implica nessa união. Mas o que deveria haver nos casamentos não é a união, é a unidade. Porque a união pode separar, mas a unidade, depois que você torna um, não tem como separar. E o grande engano que as pessoas cometem é se casarem e querer ter um controle financeiro ou uma vida financeira separada. Que casamento é esse? Um casamento onde um casal, eventualmente, um nem sabe quanto que o outro ganha.
onde se eles combinam dividir as despesas, eles combinam lá e assim mesmo, tá tudo certo, eu pago o meu, você paga o seu e é cada um por si. Como assim cada um por si? Vocês vivem cada um por si? E a hora que vai para a cama é cada um por si? E a hora que vocês decidiram se casar é cada um por si? Já pararam para pensar nisso? Ah, Marcinho, mas é complicado esse negócio de dinheiro. É complicado mesmo. É complicado porque você cria essa complicação. Essa complicação está na sua cabeça. Aí sim, é porque o seu apego ao dinheiro é maior do que o sentimento que você tem pelo outro. Porque se vocês tivessem um sentimento em comum, vocês perceberiam que unir as rendas é muito mais produtivo e mais próspero do que cada um cuidar do seu. Vocês potencializariam muito mais a possibilidade de adquirir ativos. E qual a forma de fazer isso? É muito simples, gente. Cada um tem uma renda, tem várias formas de fazer. Eventualmente, se o homem ganha mais do que a mulher, pode fazer um cálculo proporcional das despesas, cada um paga proporcionalmente. O inverso verdadeiro, se a mulher ganha mais do que o homem, pode calcular proporcionalmente. Já foi-se o tempo em que acreditava-se que o homem era o único provedor da casa. Até porque as coisas vêm evoluindo bastante e as mulheres criam a sua independência financeira. No final das contas, se a gente for pensar, é uma situação que foi criada pela própria mulher. Que se antes o homem era provedor, é porque a responsabilidade dele era trabalhar e prover e trazer as coisas para dentro de casa. Agora, a partir do momento que passa a ter duas rendas, vários casais pensam assim: o homem é provedor e ele traz as coisas para dentro de casa. Portanto, o meu salário é meu. Nada de errado, pode acontecer. Mas, por outro lado, se um casal quer prosperar, o ideal é que a renda deles sejam convertidas em prosperidade para eles. Que eles combinem criar uma vida juntos. E essa separação ela pode ser muito nociva. Mas e a minha individualidade? Sim, concordo, você tem razão. Todas as pessoas têm direito à individualidade. E o que eu recomendo é, se as pessoas querem ter a sua individualidade financeira em relação ao que ganham, mesma coisa, é simples. O casal tem direito a uma parte da renda para ela fazer o que bem entender. Agora, pensa nas discórdias que provoca o dinheiro quando as pessoas vão combinar o que pagar, como pagar, quem que vai pagar. Nessa hora não tem acordo. E isso começa a minar o relacionamento. Aí entra a primeira questão, que é onde o dinheiro pode deteriorar as relações e os sentimentos, por falta de administração. Do sentimento? Não, do dinheiro. E se não tomar cuidado com isso, chega um momento que fica insustentável e os casais acabam se separando. Cada casal, uma sentença. Mas, de fato, quanto mais em unidade tiver o casal, maior a probabilidade de as coisas funcionarem bem e dar certo. Mas e se eu separar e não sei o que tem, vai dar trabalho, vai dividir? Dá trabalho do mesmo jeito. Você vai ter trabalho se você tiver a renda separada, você vai ter trabalho se você tiver a renda junto. Essa relação do amor e dinheiro, as pessoas, a sociedade já coloca de forma dicotômica, a começar pela legislação, onde as pessoas devem se proteger, financeiramente. Qual que é o regime? Comunhão de bens, separação de bens, comunhão parcial, tudo é combinado e o combinado não sai caro. Eu penso, não tem nada de errado. A comunhão parcial de bens, depois que as pessoas resolvem se unir ou resolvem entrar em unidade enquanto casal, deveria ser
cada um com a sua percepção, mas deveria ser em comunhão parcial de bens. O que a pessoa tem antes do relacionamento é garantido a ela, o que ela passa a ter depois do relacionamento é compartilhado. E se a ideia dessa comunhão parcial é que seja compartilhado, por que as pessoas não podem unir as forças financeiras para que ambos cresçam mais? Ainda numa situação indesejada, que é uma separação, que eu acredito que ninguém se case para separar, ainda que falem assim, se não der certo eu separo. Se não der certo eu separo é uma justificativa que as pessoas dão para a incompetência por relacionamento. Elas já demonstram incompetência em se relacionar quando falam, se não der certo eu separo. Como assim, se não der certo eu separo? Você está casando para quê então? Se você está casando é porque você tem a intenção de que a coisa dê certo. Eu acredito que ninguém se case para separar. E se não se casa para separar, você tem que fazer o que for necessário para que você continue junto. E isso serve para os dois. Porque em um relacionamento apenas um querer não resolve. Se o sentido do casamento é a unidade, por que o dinheiro é separado? Eu convido você a fazer essa reflexão. Isso pode melhorar muito o seu relacionamento. Isso, entre outras coisas, pelo menos no meu ponto de vista, é uma demonstração de amor. Claro que cada um tem a sua crença, tem a sua mentalidade, e eu estou aqui para falar de mentalidade. E falando de mentalidade, eu trago para você essa reflexão. O quanto o seu relacionamento é importante para você. Se o dinheiro for mais importante do que o seu relacionamento não faz sentido. Olha só, a primeira reflexão sobre o amor e o dinheiro é falando do casamento. Não, eu caso, mas o dinheiro não entra nisso. O dinheiro entra nisso. É uma demonstração de amor o casal sentar, fazer as contas, definir objetivos, definir aonde querem chegar, para que lá na frente os dois ganhem, de uma forma ou de outra. E o amor, em outra situação, né, o casal evolui, então vamos supondo, na hipótese do relacionamento está fluindo e eles entenderem essa relação de amor e tal, a família começa a crescer e começam a ter filhos. Aí muda tudo. Porque um pouco do foco sai do casamento, do relacionamento e passa com foco nos filhos. O motivo de existência do casal passa a ser os filhos. E nesse motivo de existência, o casal, via de regra, quer o melhor para os filhos. E entendendo o melhor para os filhos, e é muito comum e faz parte da mentalidade humana, que eu quero oferecer para os meus filhos o que eu não tive. Essa é uma forma de amar. Mas eu pergunto, será que é a forma correta? Com esse intuito, muitas das vezes, os casais, eles abrem mão de educar os filhos financeiramente em função de satisfazer as vontades e necessidades que, na realidade, não são do filho, são necessidades deles. Quantas mães projetam nas filhas o que ela não pôde ter e que gostaria? Por exemplo, são mães que querem tornar as filhas modelos porque o desejo delas, quando eram jovens, era ser modelos e não conseguiram, então vão projetar isso na filha. E a mesma coisa dos pais. O pai vai lá, compra um uniforme de time de futebol que a criança não faz sentido nenhum para ela. E é um desejo que ele tem desse espelhamento que ele quer passar para o filho. E o tempo vai passando e as crianças vão crescendo e não ensinam as crianças como lidar com o dinheiro. Não educam financeiramente as crianças. Eu tive um cliente que ele me procurou porque ele trabalhou muito tempo em uma grande empresa, aí ele saiu de uma grande empresa e foi para outra e tinha um bom salário, mas ele não conseguia poupar. O que ele tinha era um resíduo de um acerto investido
que era aproximadamente 30 mil reais e que ele mantinha na poupança. Nem preciso comentar sobre poupança e investimento, que não é o objetivo desse vídeo. Mas enfim, ele me procurou porque ele sabia que ele tinha um bom salário e não entendia por que não sobrava dinheiro. E nós começamos a fazer o processo e olham só como que é interessante a relação entre o amor dos pais para os filhos e a educação financeira. Aí eu perguntei para ele qual que era o objetivo financeiro dele e ele disse: meu objetivo financeiro é ter R$1 milhão em X tempo. Ele determinou lá que ele queria essa quantia, que é uma quantia, ela é icônica, né? Todo mundo, a referência é atingir R$1 milhão. E não tem nada de errado nisso, é uma boa referência, é um bom começo. E aí a hora que ele estabeleceu isso, no início do processo, foi simples, eu peguei a calculadora, dividi lá os R$1 milhão pelo tempo que ele tinha determinado, e o número que nós chegamos foi aproximadamente R$13 mil por mês. Aí eu falei para ele: pronto, agora você não precisa de mim. É só você começar a poupar a partir do próximo mês R$13 mil. Ele: mas aí eu não dou conta. Isso é um sabotador. Intimamente ele sabia que ele não dava conta, e quando ele colocou o valor de R$1.000 dentro do tempo que ele colocou, ele já criou uma forma de sabotagem que o mantinha do jeito que ele fazia. Aí eu sugeri para ele que ele fizesse o seguinte, que ele verificasse, não tem como, fizesse um levantamento, fizesse um diagnóstico financeiro, e nesse diagnóstico financeiro ele apontasse as coisas que ele poderia reduzir. Curiosamente, ele chegou na outra semana com um número para ele poupar. Ele falou assim: eu consigo poupar R$2.000. Vocês imaginam o que é uma pessoa ter umas despesas de R$2.000 que ele não precisava ter? Não é nem próximo dos 13 mil que ele precisava, mas era o suficiente para ele começar. Quantas pessoas têm condições que são assalariadas de poupar R$2.000 ao mês? É um bom número, não é? E aí eu perguntei como que ele conseguiu fazer isso. E depois de explicar várias coisas, ele chegou na mesada das crianças. E ao chegar na mesada das crianças, eu perguntei. Ele falou: eu tenho a mesada dos meninos, que era R$50. Eu falei assim: o que você fez? Eu cortei. Obviamente, ele dava a mesada das crianças por amor. Afinal de contas, nós estamos falando de amor e dinheiro. E quando ele falou que tinha cortado a mesada das crianças, eu falei para ele: por qual motivo? Não, é porque eles são muito novos, eu acho que eu estava fazendo errado. Você falou a questão de a gente amar certo e amar errado. Eu imaginei, ou cheguei à conclusão que eu estava amando errado, dando esse dinheiro para eles. Aí eu fui e comentei assim: você reparou o que você passou a fazer? Você está passando a administrar o seu dinheiro, o seu orçamento doméstico, para que você aprenda a lidar com o dinheiro. E olha o sentimento que você está passando para os seus filhos, o ensinamento que você está passando para eles. É que quem organiza as finanças corta dinheiro, corta um benefício da gente. O que está acontecendo é que você está passando para os seus filhos um sentimento de escassez. Você acha que quando eles crescerem eles vão querer organizar as finanças? Se o que está sendo colocado na cabeça deles é que organizar finanças significa perder benefício, perder dinheiro? Aí eu convidei a pensar da seguinte forma: olha, o que você acha de manter a mesada das crianças, chegar para cada filho e, óbvio, sonho de criança é sonho de criança. R$10 é muito dinheiro para criança e não é pouco dinheiro para quem já é adulto, tem filhos, etc., tem família. E aí eu sugeri que ele perguntasse para os filhos dele um pequeno sonho que eles tivessem. Aí a criança falaria qual era o pequeno sonho, ele continuaria dando a mesada, mas da seguinte forma: ele ia determinar
um valor dos R$ 50 que ele ia reter para realizar o sonho da criança. Ou seja, o que ele estava fazendo no orçamento dele, eu estava sugerindo que ele fizesse com a criança. Para quê? Para já desenvolver na criança uma mentalidade financeira positiva, focada em poupar. E ele achou excepcional. O valor eu poderia determinar 20%, 30%, isso não faz diferença. E aí ele explicar para a criança, olha, isso aqui é a sua poupança. E a hora que tiver o valor de você para você comprar o que você está falando, eu vou te dar o dinheiro e você vai lá e compra o que você deseja. Com um detalhe, ainda vai ter rendimentos. Eu vou devolver o seu dinheiro com o rendimento que tiver. Depois ele me agradeceu, me agradece até hoje. Essa visão, quando ele fala dessa parte do processo, ele fala de uma forma, a fisionomia dele muda, pela satisfação que ele tem de estar amando as crianças da forma correta, criando uma mentalidade positiva em relação ao dinheiro. É mais um ponto da relação entre o dinheiro e o amor. E vai além. À medida que os filhos crescem, esse comportamento de superproteção, de amar, de oferecer o que não teve oportunidade de ter, ele é mantido. Por quê? Porque para pais, filhos não têm idade. Já reparou que quando o pai vai referir a um filho, ele fala assim, meus meninos? Ele fala, meus meninos, quantos anos tem? 40. Meus meninos? É o sentimento. O sentimento que os pais têm é que os filhos nunca crescem. E o grande problema está aí, é que a forma de amar também não muda. E tem pais com filhos de 30 anos morando em casa, na casa deles. Tem pais que assumem as responsabilidades financeiras de filhos, inclusive casados. O que os pais não entendem é que depois que os filhos saem de casa, ou depois que os filhos constituem família, eles deixam de ser ou de exercer o papel de pais enquanto provedores e passam a ser parentes. Porque o filho ou constituiu uma outra família ou criou a própria liberdade. A própria Bíblia diz que você deve criar os filhos e atirá-los como flechas. Agora, para que os seus filhos sejam flechas que vão ter um bom direcionamento, você vai ter que manter a ponta dessa flecha afiada, você vai ter que manter uma pena que dê a direção correta. Aí eu pergunto, a direção correta é você manter esse filho preso atrás no seu depósito de flechas? Olha como que o amor acaba sendo prejudicial na vida financeira dos seus filhos. Qual o sentido que tem, depois que os filhos casam, seja homem ou seja mulher, os pais ficarem auxiliando financeiramente os filhos? Você está impedindo o crescimento do filho. Se for homem, é uma zona de conforto. Se for mulher, você está beneficiando quem deveria cuidar da sua filha. E a hora que você faltar, como que vai ser? Qual vida que essa filha vai ter por não ter mais essa provisão, essa proteção, essa super proteção? Porque não são crianças, são adultos. E tem que assumir as responsabilidades, entre outras coisas, pelas escolhas. Se escolher o homem errado para casar porque ele não dá conta de ser provedor, você vai compensar essa escolha da sua filha? E assim o tempo vai passando e vai passando, e você vai envelhecendo, e a hora que você se dá conta, eventualmente você se aposenta, e o dinheiro da aposentadoria vai custar a dar para você, e você continua nesse círculo vicioso de ajudar, de amar da forma errada, de impedir o crescimento e a prosperidade dos filhos, que é o que as pessoas mais querem, ver os filhos bem.
Mas ver os filhos bem não é satisfazer as necessidades financeiras dele. É aprontar o caminho para que eles tenham a independência e a liberdade financeira, a autonomia financeira. Esse é o tipo de influência extremamente nocivo nos relacionamentos do casal. Porque direto ou indiretamente, de uma forma ou de outra, pelo fato de você auxiliar financeiramente, você se sente no direito de interferir no relacionamento. Qual o efeito que você acha que isso tem? Não tem como. Você vai acabar criando filhos acomodados, que não vão lutar pelas próprias coisas, que vão ficar na dependência. E quem depende, não aprende. Pode ser que haja um sentimento de incompetência por você não ter guiado o seu filho, direcionado o seu filho para onde você gostaria. Mas um dia ele tem que aprender. Você não vai durar para sempre. Veja como que pode um idoso ficar ajudando financeiramente os filhos por amor. É amar da forma errada. A forma de você amar, a forma de um pássaro amar o filhote é abandonando ele no ninho. Ele não pega nas asas dele e põe ele para voar. É o filhote que tem que voar. Ele tem que se jogar e fortalecer as asas e se virar. E o que que faz? Você faz o seu filho atrofiar financeiramente. Olha como que foi a sequência das coisas. Eu comecei lá no casamento, depois eu passei para o nascimento dos filhos, a evolução dos filhos, e a maioria das pessoas, dos pais, continuam fazendo a mesma coisa. Ou oferecendo para os filhos o que não tiveram oportunidade de ter ao longo da vida, ou projetando nos filhos a realização dos sonhos deles, os sonhos deles. É por isso que há, entre outras coisas, muitos jovens frustrados porque fazem um curso, por exemplo, um curso superior, porque foi desejo do pai e da mãe. E no final das contas, os pais acabam jogando dinheiro fora, porque não é aquilo que o filho quer. Olha como que a relação entre amor e dinheiro é muito forte. E aí, se você falta, por exemplo, no relacionamento dos seus filhos financeiramente, primeiro que você nem vai conseguir se livrar disso. Como que você vai virar para o seu filho que você ou sua filha que você ajudou a vida inteira, ainda que casado, e falar assim, olha, agora eu não dou conta mais. Você se sente culpado. Você se sente impotente. Você se sente fracassado por ter que cortar esse auxílio que nem deveria existir. Aí, eu te convido a pensar o seguinte: eventualmente não, porque é uma fatalidade, é o caminho natural das coisas. O dia que você faltar, você acredita que o amor do casal, né, dos seus filhos lá que casaram, como que vai ser? Afinal de contas, vai faltar o dinheiro que você provia. Você não acredita que isso possa gerar conflito? Ou eles vão ter que se adaptar, ou vão ter que arrumar uma outra fonte de renda, ou vão começar a ter conflitos no relacionamento até que o amor acabe. Porque não vive só de amor. O dinheiro é uma necessidade. E tudo tem limite, as pessoas têm limites. Chega um momento que fica insustentável e a pessoa não aguenta e ela tem que dar um jeito na vida, né? Nesse sentido, a falta de dinheiro até pode
acabar com o amor. Como tem muita gente que não acredita no amor, não tem problema nenhum. Chame da forma que você quiser. Fato é que há um sentimento que te liga a alguma pessoa que pode ou não depender do poder aquisitivo dela. E para as pessoas que têm o amor vinculado ao dinheiro, o que ela vai priorizar primeiro é o quanto de dinheiro essa pessoa tem para que eu esteja com ela. Não tem nada de errado, são escolhas que eu não sei, que pode ou não ser sustentável. Depende do foco que você dá. Perceba como é ampla essa questão do amor e do dinheiro. Amar da forma correta. Fazer o que é certo no lugar do que é fácil. É muito fácil você justificar para si mesmo o amor que você tem pelo seu filho ou pela sua filha, suprindo as necessidades materiais deles. Muitas das vezes em detrimento das suas próprias necessidades. Pode chegar um momento que você perceba que as coisas estão apertando, e ainda assim você quer manter essa provisão mesmo sem ter condições. É uma coisa que você desenvolve e depois não consegue sair dela pelo sentimento de culpa ou sentir que se você deixar de fazer isso, você está deixando de amar. Então o que eu recomendo é avalie o tipo de amor que você tem pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, porque isso faz total diferença no futuro que você cria, seja para você na velhice, ou seja para os seus filhos na vida conjugal. Eduque, ensine, não entregue tudo de graça, de mão beijada. Satisfazer as vontades dos filhos é você entregar à sorte a vida financeira deles. Você tem que criar filhos que sejam independentes, que consigam andar com as próprias pernas. Que não precisem, por exemplo, de chegar e pedir dinheiro emprestado para você. E saiba, eles vão pedir porque sabem que o seu amor é maior do que o seu apego ao dinheiro. Porque tem consciência de que você amou errado. Ah não, meus pais me amam, eles vão me dar o dinheiro. Tem que saber dizer não. Você quer? Corra atrás. Eu corri. Você trabalhar a vida inteira para no final das contas continuar criando os filhos mesmo depois que ele sai de casa? Você encontra sentido nisso? É forma de amar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe. Me siga no Instagram, Marcinho Álvares Oficial. Curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. E já se inscreva no meu canal no YouTube, Marcinho Álvares. Deixe seu comentário aí, que eu vou ter o maior prazer em responder. E até o próximo vídeo.